E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como donos de negócios que estão fazendo seus negócios escalarem devem organizar sua semana para cumprirem o planejado. E como que isso é um jogo mental muitas vezes, não se trata apenas de você escrever o que você quer fazer, o que deve ser feito, o que precisa ser cumprido, mas precisa também de um ajuste de expectativas aqui que a gente vai conversar hoje para que o planejamento funcione de forma progressiva, gradativa e com isso as metas, as ideias saiam do papel através do planejamento e o dono fique mais satisfeito e confiante de que o que ele planeja ele consegue realizar. Sobre isso falaremos hoje então, e antes de começar aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro e eu treino donos de negócio para escalarem seus negócios de forma enxuta, altamente rentável e através de tomadas de decisão disciplinada e de parcerias bem alinhadas, parcerias sólidas, relacionamentos sólidos de trabalho que são bem compromissados e que fazem o dono não poder estar cada vez menos envolvido no operacional e mais focado no estratégico do negócio, na linha de frente com os colaboradores, podendo confiar que a equipe banca o desafio do crescimento, beleza? E agora eu quero falar sobre um tema que eu vejo que muitos donos de negócios acabam se frustrando muito, a frustração que é ter uma semana que ele planeja aquilo, muitas vezes, se ele já começou a planejar, ele muitas vezes vai no domingo dele ali, planeja a semana e a semana acontece totalmente diferente do que ele imagina. Ele não consegue fazer aquilo que ele planejou, ele se frustra, ele fica chateado por ter investido tempo no planejamento, ele escreveu o que ele imaginava que ia acontecer e aquilo não acontece na realidade. Então, o que a gente precisa entender sobre isso, o que leva a isso e por que pode ser aqui trazer uma possível causa aqui do que está rolando se você vivencia também essa situação. O que eu vejo normalmente, né, quando se trata de planejamento? Planejamento é uma coisa que existe, que ela muda, ela vai mudar na prática de acordo com o modelo mental que você usa e com o princípio de vida e de negócio que você utiliza. Muitas pessoas têm um princípio muito das certezas, assim, de que ele tem muito controle sobre tudo e que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que ele imagina e que, assim, de certa maneira, até uma forma até imatura de pensar, porque a gente tem pouco controle sobre muita coisa, né? A gente tem controle daquilo que a gente vai fazer, mas ao final de um planejamento, se a pessoa vai lá, planeja a semana dela e não acontece como ela esperava e ela se frustra com isso e ela fica chateada, aquilo atinge o senso interno dela de identidade, de progresso, a gente tem que alinhar isso, tem coisas que precisam ser ajustadas. Então, muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, eu entendo que existe uma linha muito racional do planejamento que acaba tratando como se fosse uma receitinha de bolo ali, que fosse lá fazer, você planeja, a coisa vai acontecer, e aí a pessoa planeja e se a coisa não acontece, a pessoa fica extremamente frustrada, né? E aí é nesse perigo que a gente precisa olhar. Porque muitas vezes assim, é importante trazer que toda a realidade do negócio, de todas as áreas, do comercial, da gestão da empresa, do suporte, todas essas áreas demandam tarefas, demandam projetos, todas essas áreas têm uma série de coisas que precisam ser feitas, tanto a nível mais rotineiro, como a nível trimestral, como a nível de solução de problemas mais profundo, que envolve mais reflexão, que envolve maior trabalho, né? No sentido de ser algo que vai ter um tempo de maturação ali. E o dono, se ele não toma consciência disso, ele acaba vivendo uma visão meio idealizada da realidade do que é trabalhar consigo mesmo e com as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? O dono ele precisa, à medida em que ele cresce, faz o negócio crescer, utilizar o conceito de calibragem para planejar, porque muitas vezes pessoas que não estão habituadas a planejar vão planejar muito mal no começo, vão se superestimar, vão achar que vão conseguir resolver muitas coisas. Eu vejo que quando o dono está no modelo ainda que é natural para quem está começando a escalar, de ir lá e fazer, está acostumado a botar a mão na massa, faz tudo, pensa, faz, né? Tem algum ou outro freela ali quando trabalha junto, né? Pede a coisa e a coisa vai fazendo, ele não colocou uma intenção para o trimestre dele ali para executar, ele vai vivendo um dia depois do outro. Quando ele vai planejar, nossa, é um estrago, assim, é uma lástima. O planejamento
ele sai errado. Mas como qualquer habilidade, pensa comigo que como qualquer habilidade que precisa ser desenvolvida, ele vai precisar empregar pelo menos 20 horas para fazer o básico, para fazer o arroz com feijão ali, né? Então, eu vejo que muitas pessoas se frustram porque não estão desenvolvendo a habilidade de realmente planejar, não tem o entendimento do que é de fato planejar, né? Eu vejo assim, planejar não é criar um cronograma, muita gente confunde isso, de que as coisas vão acontecer naquele, planejamento trimestre, eu quero que aconteça isso, aí a gente vai acontecer isso, e tem estágios de negócio, principalmente que eu atuo mais aqui, que é quando o negócio está começando a escalar, que tem tanta incerteza, tem tantas variáveis, que o dono ele precisa ter um planejamento mais adaptativo ali, que ele precisa ter jogo de cintura, né? Onde ele coloca metas, ele coloca alvos ali, mas ele precisa compreender que isso pode surgir algum imprevisto. Não é imprudência, tá? Muitas vezes o que acontece é imprudência mesmo, por falta de processo, ocorrem muitos incêndios, ocorrem coisas que tiram energia, isso não há dúvida, mas também ocorrem imprevistos mesmo de se estimar uma complexidade de uma tarefa ao se lidar com o desconhecido. Então, o planejamento ele precisa levar em consideração isso. O que o dono está planejando é desconhecido, ele já fez alguma vez? Ele já se deparou com aquele desafio ou é a primeira vez que ele tá planejando? Então, tenha certeza absoluta de que se é a primeira vez que o dono está enfrentando um desafio ali específico no negócio dele, ele vai errar feio no primeiro planejamento dele. Então, por isso que a gente precisa pôr o pé no chão e fazer o planejamento da semana e ver o quanto daquilo que foi planejado e realmente executado ao final da semana foi real. E não ficar frustrado, ficar chateado por conta daquilo, identificar as causas e na próxima semana calibrar, falar, opa, peraí, eu escrevi que eu ia gravar tudo isso de coisas, de vídeos, eu escrevi que eu ia ter reuniões com tantas e tantas pessoas. Recentemente eu atendi um cliente que ele colocou uma carga de trabalho na sexta-feira dele ali, que era completamente irrealista. E uma das coisas que estava atingindo ele é que ele falava, putz, eu faço meu planejamento e não consigo cumprir. O problema não era que ele não conseguia cumprir as metas dele, que ele se colocava para fazer. O problema é que ele se colocava muita coisa para fazer de uma forma irrealista e aí ele não conseguia cumprir, porque ele e nem ninguém ia conseguir cumprir. Então, o planejamento ele precisa ser progressivo, gradativo, ele precisa ter progressão, ele precisa estar relacionado à fragmentação, aprender a sair desse modelo impossível e a colocar o que vai ser feito hoje, o que eu vou fazer amanhã, saber reduzir em etapas de trabalho. Não é algo, vamos dizer assim, a fragmentação ela não é algo que existe uma regra clara, assim, mas existem princípios que podem ser utilizados. Por exemplo, vamos colocar aqui, né? Na hora de se fazer uma página de vendas, né? Na parte criativa do trabalho, faz-se primeiro um rascunho. Depois de um tempo, depois daquele rascunho inicial, onde se fala todas as objeções, a estrutura da copy e tal, faz-se depois uma revisão, uma estruturação da argumentação. Isso para escrever um artigo, para fazer qualquer trabalho que envolva a criação, né? Depois faz-se uma revisão. Não dá para fazer tudo num dia só. Editar e revisar algo demanda um tempo, né? Demanda um tempo de maturação, precisa dormir, como a gente costuma dizer, né? Precisa dormir com a ideia ali. Por isso que o dono não pode ir lá e sair fazendo na cabeça dele, precisa olhar se aquela ideia, se o calor do momento ali baixou, aquilo continua sendo desejável, ele precisa submeter a pessoas de confiança para ver se ele realmente está alinhado, não pode sair só da cabeça dele. Então, o planejar é um trabalho criativo, o planejamento que eu estou trabalhando aqui, aprender a separar em blocos, né, de tempo, de maturação. E todo o trabalho criativo tem etapas, porque normalmente quando está se fazendo algo criativo, algo novo, está se lidando com o desconhecido. Não é um planejamento numa área, nossa, que já se domina tudo. Então, a abordagem, como eu falei para você no começo desse vídeo aqui, do planejamento, ela precisa ser uma abordagem precisa sim se colocar prazos para se fazer as coisas, precisa ter as unidades de tempo, que é um assunto inclusive para outro vídeo, né? Análise de unidade de tempo, tipo trimestre, isso aqui leva quanto tempo? Normalmente o dono não sabe, a gente não sabe o tempo que as coisas levam, a gente acha que sabe. Inclusive, existe um ponto cego que chama falácia do planejamento, justamente de que as estimativas normalmente de tempos que vão levar um projeto e custos, inclusive, são muito distorcidas.
Então, por isso que a gente tem que trabalhar alguns princípios para lidar com o desconhecido, que é fazer do mínimo viável, de forma enxuta, fazer focando no que é mais importante ser validado, porque se o dono começa a inserir muitos detalhes, ele começa a inserir muitas coisas para executar, ele variavelmente vai se perder, ok? Então, o planejamento não vai ser cumprido. Então, assim, tem que ter um raciocínio crítico, né? uma disciplina de pensamento para fazer um bom planejamento, fragmentar, ou seja, cara, faz uma coisa hoje, depois faz outra amanhã, depois faz outra no outro dia. Aprender a trabalhar sob etapas de trabalho, isso é método. Então, para quando existe muita frustração com o planejamento, pode ter quase 100% de certeza que está faltando método de trabalho. Beleza? Esse foi um ponto de atenção que eu vejo que muitos donos de negócio acabam se frustrando e acabam acreditando que é por incapacidade, por inabilidade, por ele não ser para ele ter um negócio, e que na verdade é muito mais simples do que a gente imagina nesse sentido. É algo a respeito só de calibrar e de pôr o pé no chão e começar a colocar no papel mesmo. Muitas vezes o dono está muito acostumado a ir lá executar e ele não está acostumado a documentar e ter noção ali de prazos e de tempo que as coisas levam. Agora, numa abordagem mais disciplinada e ordenada, o dono precisa sim saber quanto tempo leva e muitas vezes ele não tem a obrigação de saber. Ele vai estimar no começo da semana dele, daí vai ver lá quanto que ele conseguiu executar e vamos melhorar para a próxima semana. Vamos fazer a próxima corrida semana que vem ali para ver como que vai ser a coisa, vai se ajustar. Beleza? O que importa é que não haja mais essa frustração e essa vamos dizer assim, essa supervalorização e um pensamento até heróico de que vai dar para fazer tudo. Beleza? Espero que você tenha gostado então dessa reflexão. Fragmentar método de trabalho e planejar de forma adaptativa ali à medida em que vai se conhecendo melhor sobre determinado problema a ser resolvido. Beleza? Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, considere dar o seu like. E se você também quer aprender mais técnicas de forma prática e disciplinas para fazer um planejamento que funcione melhor na realidade, considere também conhecer aqui a Decision Pro. Beleza? Um forte abraço, até nosso próximo vídeo.